Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que está acessando agora para ouvir a pregação da palavra nesse nosso culto de quinta-feira, dedicado à oração e à exposição das Escrituras, eu convido você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, nós vamos ler os versículos 1 até o de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 15, nos fala a respeito do julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos. E assim nos diz a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então, Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam o rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nos concede de abrirmos as Escrituras e meditarmos na Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo possa nos guiar nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a vermos a grande obra de Jesus que se entregou para a salvação de pecadores e foi julgado injustamente e condenado, para que nunca mais esses que se arrependem e creem nele fossem condenados. Te pedimos isso, que Teu Espírito Santo possa nos falar do juízo e da justiça que há no Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, depois da ressurreição de Jesus no dia da festa religiosa judaica do Pentecostes, o Espírito Santo encheu os discípulos de Jesus e eles começaram a declarar as maravilhas de Deus nas diversas línguas de origem daqueles judeus que viviam longe, mas tinham vindo de várias nações para Jerusalém para a celebração do Pentecoste. Foi quando Pedro se levantou com os demais apóstolos e começou a falar à multidão em alta voz. E em determinado momento do seu discurso ele disse o seguinte: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré, aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. E com isso Pedro afirmou que a morte de Jesus ocorreu conforme o propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E seguindo esse propósito e pré-conhecimento, os judeus, com a ajuda de homens perversos, mataram Jesus pregando-o na cruz. Em outra ocasião, depois que um mendigo aleijado foi curado à porta do templo, Pedro falou novamente ao povo que se reuniu ali maravilhado com aquela cura e ele disse: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês
entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. E assim Pedro disse que o Deus da aliança com Israel glorificou Jesus, mesmo ele tendo sido repudiado publicamente pelos judeus. O santo e justo foi entregue em troca da libertação de um assassino que já tinha sido condenado e estava só aguardando o cumprimento da sua pena de morte. Esse condenado se chamava Barrabás. A escolha dos judeus por Barrabás em troca de Jesus se deu conforme uma tradição. E ao fazer isso, a condenação à morte na cruz, a que Barrabás estava fadado, foi dada então a Jesus. Eles mataram o autor da vida, foi o que Pedro disse. Por causa desse discurso, Pedro foi preso pelo capitão da guarda do templo. Em seguida, ele foi julgado pelos sumos sacerdotes, pelos líderes religiosos e pelos mestres da lei, aqueles que constituíam o mesmo tribunal que condenou Jesus à morte em um processo cheio de vícios, repleto de irregularidades, que seguiu um rito injusto, contou com falsas acusações de falsas testemunhas, foi realizado na casa do sumo sacerdote às pressas, ao longo da madrugada, e não à luz do dia. Esse Supremo Tribunal Religioso Judaico, conhecido como Sinédrio, julgou e condenou Jesus à morte por blasfêmia. Isso porque Jesus tinha se identificado como Messias, o Cristo, e tinha admitido possuir atributos divinos. Jesus admitiu possuir poder e autoridade que os judeus só conferiam a Deus. Mas, como não tinha autoridade para executar a pena de morte, o Sinédrio teve de recorrer a Pilatos, que era o governador romano sobre a Judéia. E para, assim, dar ares de legalidade àquele processo conduzido na madrugada de sexta-feira, da Páscoa judaica, conforme Marcos nos conta aqui no texto que nós lemos, no versículo de número 1, o Sinédrio fez uma rápida reunião logo cedo. Devia ser entre 4 e 5 horas da manhã, e fez isso só para confirmar o que já tinha decidido naquela madrugada fria e sombria. E fez isso porque Pilatos dava início às suas atividades públicas como procurador romano logo cedo, entre 5 e 6 horas da manhã. O Sinédrio não queria perder tempo na fila de reivindicações a Pilatos e se adiantou para apresentar Jesus a ele, o conduzindo amarrado até Pilatos. Lucas registra em seu evangelho detalhes desse processo e conta que o Sinédrio acusou Jesus de subversão. Jesus foi acusado de ser um líder que arrebanhava pessoas contra Roma. Jesus também foi acusado de proibir o pagamento de imposto ao imperador romano e de reivindicar ser ele o Cristo. Então vejam vocês que aquilo que foi o real motivo de condenação de Jesus pelo Sinédrio foi deixado por último nas acusações diante de Pilatos. Isso porque Pilatos pouco se importava com as questões religiosas dos judeus. Para Pilatos pouco importava se os líderes religiosos eram contra, se eles eram a favor, se eles aceitavam, se não aceitavam a Jesus como Cristo, como Messias deles. Não importava se Jesus era mais um profeta entre os tantos que existia no meio dos judeus. E essa era toda a questão envolvida aqui. O Sinédrio condenou Jesus à morte por ele admitir ser o Cristo, mas precisava torcer isso e apresentar uma versão convincente de que Jesus tinha de ser morto por questões do interesse do governo romano e não por questões de natureza religiosa. Então, nada melhor do que acusar Jesus de reivindicar o reinado sobre Israel, mas em oposição ao imperador e, para isso, subvertendo a nação contra o governo romano. Mas os evangelhos registram que Pilatos não encontrou motivos para condenar Jesus. Aliás, como nós lemos aqui no versículo 2 do texto de Marcos, capítulo 15, que registra que Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus?
Como quem diz, você? Logo você é o rei dos judeus? Olha só, você tem certeza disso? Só pode estar de brincadeira comigo. Não é possível que uma pessoa como esse sujeito seja o rei dos judeus. Jesus tinha sido preso, tinha sido esculachado, tinha sido agredido pelos guardas do templo, e agora ele estava ali diante de Pilatos, amarrado. Na verdade, como o Messias, o Cristo anunciado nas Escrituras Sagradas, Jesus era o rei dos judeus, o rei de Israel. Na verdade, conforme as Escrituras revelam, Jesus não é só o rei sobre Israel, ele é o rei sobre todas as nações do mundo. Jesus é o rei do universo. Em todo o mundo, em todo o cosmos, não há um grão de poeira que Jesus não possa dizer: isto é meu. E glória a Deus por isso. Só que naquele momento, Jesus não veio exercer um poder, nem reivindicar um governo político como rei sobre a terra. Jesus não veio alistar pessoas para uma guerra contra os poderes e as autoridades constituídas como o Império Romano. Conforme João registra em seu evangelho, e Jesus ainda diria a Pilatos nesse processo, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Foi por isso que, como a gente leu aqui no versículo de número 2, ao ser perguntado por Pilatos se logo ele, era o rei dos judeus, Jesus respondeu de uma forma assim meio neutra, meio vaga, né? Ele disse: tu o dizes? Tudo porque, por um lado, Jesus era o rei dos judeus nos termos que eu vinha dizendo até agora. Nos termos em que Jesus anunciava o reino de Deus e pregava o evangelho como uma porta de entrada desse reino. Mas, por outro lado, Jesus não era o rei dos judeus conforme os termos que Pilato entendia, o que significava alguém reivindicar um reino como sendo seu. Jesus, ele não veio subverter os judeus contra Roma. Ele veio com a missão de pregar. E por isso ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam nas boas novas, nas boas notícias de grande salvação. Jesus não veio destronar o imperador de Roma. Ele veio, sim, destruir as obras do diabo e destituir o governo de Satanás sobre quem ele veio salvar. Jesus não veio debelar o Império Romano. Ele veio libertar pessoas do império das trevas e estabelecer o seu reino de amor, paz e justiça sobre a vida de quem o recebe como Salvador. Jesus não veio convencer pessoas a se rebelarem contra Roma. Ele veio pregar o Evangelho para que o Espírito Santo convencesse pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele não veio arrebanhar pessoas contra Roma. Ele veio arrebanhar as ovelhas do seu pastoreio. E as ovelhas que lhe pertencem ouvem a sua voz e o seguem. Ele veio ser o supremo pastor das suas almas. Mas mesmo assim, o Sinédrio acusou Jesus de subversão, de ser um opositor, de ser um líder revolucionário contra o governo romano. Lucas registra em seu evangelho que Pilatos não encontrou motivos nem para formalizar uma acusação contra Jesus. Mas o Sinédrio insistiu, dizendo que Jesus vinha subvertendo o povo em toda a Judéia, que era a circunscrição de autoridade de Pilatos. E disse que Jesus tinha começado esse movimento lá na Galileia e chegado até ali com os seus ensinamentos. E daí, ao saber que Jesus era galileu, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, que era considerado rei, mas que, na verdade, era o procurador a mando de Roma sobre a região da Galileia. Pilatos e Herodes não ficavam em Jerusalém, mas, por causa da Páscoa e da multidão que vinha a Jerusalém nessa época, ambos transportavam para lá os seus gabinetes administrativos. E com isso, era possível tomar decisões rápidas
e fazer julgamentos em casos que exigissem medidas dessa natureza, como parece ter ocorrido com o levante promovido pelo famoso Barrabás, aquele a quem os judeus escolheram, repudiando Jesus. Lucas conta que Herodes também não encontrou motivos para condenar Jesus. Aliás, Jesus nem respondeu a Herodes. Jesus se calou diante das muitas perguntas do interrogatório de Herodes e também das acusações, como diz Lucas no seu evangelho, veementes que os membros do Sinédrio fizeram contra ele, a fim de também convencer Herodes de que Jesus era um criminoso. Por isso, Herodes mandou Jesus de volta a Pilatos. Então vejam que foi por causa dessa sequência de eventos que terminaram na crucificação de Jesus, que algum tempo depois da libertação de Pedro, se lembram que eu comecei a falar sobre isso, por causa da cura daquele mendigo paralítico à porta do templo. Por causa disso, a igreja reunida levantou a voz a Deus em oração, dizendo: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam de ter decidido de antemão que acontecesse. Então percebam como os apóstolos e os crentes da igreja viam esses eventos que terminaram na crucificação de Jesus. No fim de tudo, as pessoas reunidas para essa conspiração contra Jesus fizeram o que Deus tinha decidido que acontecesse de antemão. Daí então, por mais que tenha sido trágica a crucificação de Jesus, antes de mais nada, foi o cumprimento do plano salvador de Deus. Mesmo assim, percebam vocês, as pessoas que conspiraram contra Jesus eram responsáveis por matar o autor da vida. E nesse ponto eu nem sei como eu posso enfatizar de forma suficiente que ninguém deve entender o que eu estou falando aqui como se eu estivesse insinuando qualquer forma de antissemitismo. Ninguém que esteja ouvindo essa pregação deve pensar nos judeus como um povo maldito, digno de sofrimentos como aqueles a que eles submeteram Jesus. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Isso é repudiável, é inaceitável, é injustificável, é absurdo e me faltam adjetivos para destacar a minha repulsa por uma ideia como essa. Na verdade, biblicamente falando, os judeus, eu, você, seja você quem for, tendo a origem que for, a descendência que tiver, todos nós, toda a humanidade, está debaixo da maldição e é digna do repúdio e da ira de Deus por causa da nossa natureza humana pecaminosa. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11:32 que Deus colocou todos sob desobediência para exercer misericórdia com todos, para tornar possível a salvação a qualquer um em todo o mundo, de qualquer tribo, língua, raça, povo e nação. É verdade, sim, que Jesus foi humilhado, foi injustiçado, torturado, sofreu angústias na alma, dor e aflição indescritíveis. Ele teve a sua carne dilacerada pelas chicotadas, seus pés e suas mãos perfurados pelos cravos na cruz. Jesus padeceu tudo isso, mas para cumprir o plano de salvação de pecadores. E no fim, ser glorificado a tal ponto que Pedro afirmou diante das autoridades: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus! O propósito determinado de Deus, revelado nas Escrituras Sagradas, por meio da inspiração do Espírito Santo, era que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, fosse reconhecido como Senhor e Salvador e que por meio dele a salvação de pecadores fosse possível. Jesus foi repudiado e entregue para ser morto, a fim de que os repudiados fossem aceitos por Deus e livres da morte eterna. Jesus foi repudiado e entregue para ser morto, a fim de que
os repudiados fossem aceitos por Deus e livres da morte eterna. Daí então, daqui em diante, até o fim dessa pregação, nós veremos que o silêncio de Jesus diante dos seus acusadores confirmou que ele era o Cristo predito nas Escrituras, como nós vemos nos versículos 1 a 5 desse capítulo 15 de Marcos. Nós veremos também que a rejeição de Jesus pelo povo em troca de um assassino ilustra o repúdio que todos nós temos naturalmente por Cristo, nos versículos 6 a 14. E por último, a satisfação da multidão que repudiou Cristo em troca de Barrabás representa quão condenável e mortal é o desejo pecaminoso da natureza humana, conforme nos mostra o versículo de número 15. Então vamos ao silêncio de Jesus diante dos seus acusadores. Jesus ele permaneceu em silêncio, tanto quando ele foi julgado pelo Sinédrio, como quando ele foi julgado por Pilatos, conforme nós lemos aqui, vejam você comigo, nos versículos 3 a 5. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Marcos fez questão de registrar o quanto Pilatos ficou impressionado com o silêncio de Jesus, para chamar a nossa atenção para a cegueira das autoridades religiosas judaicas. Um não-judeu, um gentio como Pilatos, ficou impressionado com o silêncio de Jesus, mas os líderes religiosos não. Enquanto que o silêncio de Jesus provocou admiração em Pilatos, aumentou a ira e a indignação dos líderes religiosos. Logo eles, que eram grandes conhecedores das Escrituras Sagradas e deveriam perceber que Jesus estava cumprindo exatamente o que estava escrito sobre o Cristo. Por exemplo, conforme Isaías capítulo 53, versículo 7, que diz: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. E daí, diferente do que diz o ditado, quem cala consente, e que a gente entende no sentido de quem se cala admite a culpa, consente com as acusações que lhe são feitas, o silêncio de Jesus aqui mostra uma negativa dele em se defender, em requerer justiça, em pleitear por seus direitos, em reivindicar a verdade naquilo que diziam contra ele. Jesus mostra aqui uma negativa em contestar as falsas acusações contra eles. E por quê? Isso mostra a entrega voluntária de Jesus, total e sem resistência à condenação, ainda que injusta. A vontade de Deus Pai estava acima das injustiças a que ele foi submetido e teve de sofrer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Acontecem coisas nesse mundo e na vida da gente que nos parecem ser tão injustas e podem realmente ser injustas. Coisas que fogem à nossa compreensão, sofrimentos, dores na alma, angústias, que a gente não entende porque está passando por isso. Aí a perda de alguém que a gente ama, por exemplo, alguém cheio de vida ainda pela frente, que a morte nos leva. Às vezes são sonhos, bons sonhos até, que não são realizados, que acabam frustrados e deixam a gente assim arrasado. Projetos que tinham tudo para dar certo e fracassam, ter de suportar a calúnia, ou então ações flagrantemente injustas no trabalho, ou no tratamento recebido de outros. Mas vejam como que o apóstolo Pedro, e eu convido você, nessa hora, a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 18. Por favor, leia lá comigo. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 18 até o de número 25. E vejam que nesse trecho Pedro mostra como que ele enxergou no silêncio de Jesus
um ensinamento precioso para a gente que sofria com injustiças. Ainda que a escravidão seja repudiável, era o sistema que vigia no mundo de então, e daí Pedro escreve aos escravos cristãos, na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Pedro escreve o seguinte: Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vocês perceberam que Pedro mostra aqui que Jesus ficou em silêncio e suportou o sofrimento mesmo sem pecado. Vocês perceberam como Pedro destacou o quanto Jesus suportou aflições, o quanto ele sofreu injustamente, para nos servir como um modelo e um incentivo quando a gente tem de suportar sofrimentos mesmo fazendo bem. Vocês perceberam que Pedro ele está aqui ensinando que a gente deve, como Jesus, se entregar àquele que julga com justiça a despeito das injustiças que a gente tem de suportar, e esse que julga com justiça é Deus, o Pai Celestial, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que mais do que isso, vocês perceberam que Pedro ele vai além desse ensinamento prático e afirma que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados ao ser crucificado, a fim de que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Para que vivêssemos pela justiça e conforme a justiça que há no Evangelho. Uma justiça que, em muitos casos, caminha no sentido contrário a esse que o mundo entende como justo e incentiva a gente a lutar com unhas e dentes. Vocês perceberam que Pedro diz que esse era o chamado de Deus para aqueles escravos cristãos. Vocês perceberam que havia louvor diante de Deus quando eles suportavam aflições injustamente? Mais do que isso, vocês perceberam que, no fim, Pedro diz que pelas feridas de Cristo, aqueles escravos cristãos tinham sido curados. Agora, pensem que tipo de punição recebia um escravo, que tipo de feridas ele sofria no corpo quando punido pelos seus senhores. O que Pedro disse aqui àqueles escravos cristãos do seu tempo, ele diz para a gente hoje, por meio do mesmo Espírito Santo que inspirou ele para escrever essas coisas. Jesus sofreu em seu corpo feridas profundas e dilacerantes, como as que, se Deus permitir, nós veremos com mais detalhes na semana que vem, na continuidade dessa série de pregações no Evangelho de Marcos, mas por hora. Vejam que Pedro faz a conexão das feridas naqueles escravos com as feridas de Jesus, identificando Jesus com eles. E assim, nós hoje também devemos saber que Jesus se identifica conosco quando nós suportamos aflições, quando nós sofremos injustamente. Só que mais do que isso, Pedro diz que as feridas de Jesus foram muito mais profundas e dilacerantes do que as sofridas em seu corpo. Foram feridas que atingiram a alma inocente dele por causa dos nossos pecados. Por ele ter assumido como se fossem dele
as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Pedro escreveu dessa forma aos escravos cristãos do seu tempo, para mostrar que eles até poderiam ser feridos em seus corpos injustamente, mas por causa das feridas de Cristo, eles deveriam enxergar isso de modo diferente. E assim como os escravos cristãos a quem Pedro escreveu, nós hoje devemos perceber que Jesus foi ferido para que fôssemos curados das nossas feridas na alma, para que vivêssemos para a prática da justiça do Evangelho e enxergássemos as injustiças desse mundo de um modo totalmente diferente. Uma justiça que não é baseada nos nossos méritos pessoais, mas é vivida pelos méritos de Jesus Cristo. Jesus foi ferido para que fôssemos curados daquilo que fere existencialmente e eternamente quem não o conhece, quem não o tem como Salvador, quem o repudia como Senhor. Daí a pergunta que fica é: como que, conforme o Evangelho, nós viveremos, agiremos e reagiremos em um mundo cheio de injustiças? Como nós veremos esse mundo diante de quem Jesus foi e daquilo que ele fez e de como ele viveu para nos servir de exemplo? E com isso, eu não estou dizendo que você não deve pleitear causas na justiça. Não é disso que eu estou falando, até porque, inclusive, Jesus não deixou de pleitear isso quando ele foi julgado pelos judeus. João registra no seu evangelho que antes de Jesus ser levado para a casa do sumo sacerdote Caifás e ser julgado lá pelo Sinédrio, os guardas o levaram para a casa de Anás, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás tinha sido sumo sacerdote anteriormente e foi destituído do cargo por causa de uma confusão de natureza política. Então Anás não tinha autoridade legal para julgar Jesus. E Jesus não se calou diante de Anás. Ele respondeu e ainda disse o seguinte: por que você me interroga? Como quem diz: olha só, eu não tenho de ficar aqui explicando para você coisas, até porque você nem tem autoridade para me interrogar. Na verdade, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu deveria estar diante de quem deve me julgar, quem tem autoridade para isso, e não é você. Foi quando um dos guardas deu um tapa em Jesus, no rosto de Jesus, e disse: isso é jeito de responder ao sumo sacerdote, que nem sumo sacerdote era, oficialmente, só gozava de um prestígio lá. E aí Jesus não ficou calado, não. Ele respondeu: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que você me bateu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós seguiremos o exemplo de Cristo, suportando insultos e injustiças sem fazer ameaças, especialmente quando o testemunho do Evangelho estiver em questão, quando tivermos de agir assim por causa do Evangelho e para a glória de Cristo, em qualquer situação, em qualquer relação. Há nisso então uma escolha que deve ser feita por nós de um modo de viver nesse mundo, o que nos leva a perceber a escolha que a multidão teve de fazer entre Jesus e Barrabás, como nos mostra aqui os versículos 6 a 14 do capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Eu peço você que volte lá ao Evangelho de Marcos e veja comigo, no capítulo 15, agora os versículos 6 a 14. Percebam que Pilatos ele não viu motivo para condenar Jesus à morte. Aliás, ele percebeu que, como nós vemos aqui, no versículo de número 10, tinha sido por inveja que os judeus tinham entregado Jesus a ele. Os outros evangelhos mostram que Pilatos ele tentou libertar Jesus, propondo inclusive que ele fosse chicoteado, castigado e depois posto em liberdade. E daí, considerando essa tradição de conceder um indulto, a soltura de um preso durante a festa da Páscoa, ele deve ter pensado assim: bom, eu tenho diante de mim um inocente que reivindica ser rei dos judeus, mas que não oferece perigo algum, é um pregador religioso.
E eu tenho aqui também um preso com um processo tramitado e julgado condenado por assassinato. Bom, certamente o povo vai escolher Jesus, o Galileu, e não Barrabás, o assassino. Só que Pilatos não contava que ali na Judéia e em Jerusalém havia um outro Jesus, mais famoso e querido pela multidão do que Jesus, o Galileu. Eu digo isso porque alguns manuscritos antigos registram que em Mateus, capítulo 27, versículo 17, Barrabás é identificado de um modo diferente e especial. Lá nesses manuscritos se lê: Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Vejam que nós conhecemos Cristo pelo nome Jesus, mas no hebraico esse nome é Josué, um nome tão comum entre os judeus que Barrabás bem poderia se chamar assim também. Enquanto que Barrabás significa literalmente o filho de Abba, ou o filho do pai. Daí, para diferenciar um do outro, Pilatos poderia bem ter dito à multidão: qual desses vocês querem que eu liberte? Jesus, Barrabás, o filho do pai, ou Jesus Cristo, o filho de Deus Pai? Isso não é lá muito certo, convenhamos, mas ajuda a gente a ilustrar a escolha que a multidão fez naquele dia. Marcos conta pra gente, aqui no versículo 7 do capítulo 15 do seu evangelho, que Barrabás era um revolucionário, provavelmente membro do grupo conhecido como Zelotes, que se organizava para combater o Império Romano e libertar Israel do domínio estrangeiro. Era um grupo violento e, como Marcos comenta aqui no versículo 7, era um grupo que não era apenas violento, mas se valia de assassinatos para prevalecer em sua causa. Mateus registra em seu evangelho que Barrabás era um prisioneiro muito conhecido, o que quer dizer que Barrabás era famoso, só que não como, digamos assim, um famoso traficante de drogas do Rio de Janeiro perante a sociedade, mas um preso famoso que lutava por algo do interesse da multidão. E se assim for, Barrabás era alguém, no fundo, admirado por aquela multidão. Ainda que Marcos deixe claro que os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos soltasse Barrabás, não deve ter sido assim muito difícil convencer todos a gritarem a uma só voz: nós queremos Barrabás. E quanto a Jesus Cristo, querem que eu solte o rei dos judeus? Não! Ele não! Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Acaba com ele e solta-nos Barrabás? Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Não, não, mata! Mata! Crucifica-o! Crucifica-o! A multidão preferiu Jesus Barrabás, um libertador político que usava da insurreição e da violência, do assassinato para alcançar os seus propósitos. Preferiu este a Jesus Cristo, o libertador da escravidão ao pecado e ao diabo, que pregava o evangelho e chamava ao arrependimento e à fé. A multidão preferiu Jesus Barrabás, um herói da resistência contra a opressão e as injustiças desse mundo, a Jesus Cristo, aquele que, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A multidão preferiu Jesus Barrabás, que foi preso e condenado justamente, a Jesus Cristo, que se rendeu à injustiça para libertar pecadores da condenação. A multidão escolheu Barrabás, o filho do Pai, e repudiou Jesus, o filho do Pai Celestial, o filho do Pai das Luzes, o filho do Deus bendito.
A multidão não queria saber de alguém que assegurava a libertação do pecado como Jesus Cristo. Ela queria alguém que assegurasse a libertação política, econômica e social, como Jesus Barrabás. E vejam que até hoje é assim. As multidões querem se livrar da pobreza, da falta de autoestima, das crises existenciais. Querem ser livres para fazer o que quiserem, quando quiserem, da forma que quiserem. Querem ser prósperas, famosas, benquistas, reconhecidas, independentes. E usar tudo isso para a satisfação dos seus prazeres carnais, mundanos e pecadores. Não querem alguém que diga para elas que esse é um caminho de morte, não de vida. Alguém assim não é o tipo de libertador desejado pelas multidões. Não é alguém que as agrade. É quando Marcos registra no capítulo 15, no versículo 15, desculpe. Veja aí comigo. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. E daí nós lemos na continuidade, nos versículos 16 a 20. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Talvez essa hora, se você é um cristão, um crente em Jesus, você talvez esteja assim como eu, meio comovido aí, tentando conter as suas lágrimas, só que por mais que a gente hoje fique emocionado com o sofrimento do nosso Senhor, indignados com a escolha da multidão que trocou o autor da vida por um assassino, nós não podemos nos esquecer que antes de nós sermos crentes, essa também era a nossa escolha natural. Nós também já estivemos cegos para a verdade, nós já quisemos satisfazer os nossos desejos mais pecaminosos e mortais, e para isso nós não pensamos duas vezes, nós repudiamos Jesus. A humanidade toda fez essa escolha no início, depois que Deus criou o mundo. Representados nós estávamos por Adão e Eva. Nós repudiamos a vida proposta por Deus e nos rendemos ao diabo que propôs aquilo para a gente. Nós repudiamos a verdade e a vida de Deus e escolhemos dar ouvidos ao diabo, que é assassino desde o princípio, que jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Nós, como todos os demais, trocamos a verdade de Deus pela mentira, adoramos e servimos a coisas e seres criados em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E é importante que a gente não perca isso de vista, porque assim a gente não vai esquecer tão facilmente daqueles que hoje vivem como nós vivemos um dia, sem Cristo, sem Deus, sem esperança, cegos pelo diabo, impedidos de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Um Pai de amor. Um Pai de amor. Assim a gente vai se importar realmente e na medida da urgência que se faz necessária a pregação do Evangelho para que das trevas resplandeça a luz e essas pessoas possam também ser iluminadas por Cristo. Nós que já cremos em Jesus, somos de alguma forma
levados a enxergar essa narrativa do julgamento de Jesus por Pilatos de uma forma diferente. A imagem repulsiva que nós, naturalmente, nesse momento temos de Barrabás sendo colocado em liberdade, enquanto que Jesus é condenado à morte de cruz, destino esse que deveria ser dado a Barrabás, deve nos levar a pensar nos termos em que Pedro escreve a sua primeira carta no capítulo 3, versículo 18. Cristo sofreu pelos pecados, de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema dessa pregação deve falar a nós de um modo especial. Jesus foi repudiado e entregue para ser morto, a fim de que os repudiados fossem aceitos por Deus e livres da morte eterna. O tema dessa mensagem deve nos levar à identificação com Barrabás. Deve nos levar a agradecer a Deus por tão grande e imerecida salvação que condenou Jesus, o santo e justo, para que nós fôssemos livres de toda condenação. A trave da cruz que já deveria estar pronta para a execução de Barrabás naquela manhã de sexta-feira, junto com outros 2 ladrões, foi colocada sobre Jesus. Então os cristãos devem ver na libertação de Barrabás e na execução de Jesus, na substituição, na troca de um por outro na crucificação, uma ilustração daquilo que Cristo fez por eles, que Jesus fez por nós. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Éramos nós que ali deveríamos estar. E daí então, se nas 2 semanas anteriores, você que está acompanhando essa série de mensagens me ouviu dizer que eu sou como Pedro, ao eu me identificar com Pedro, hoje eu digo, eu sou como Barrabás. E se você, meu amigo, minha amiga, não é um cristão, não é uma cristã, você pode até se comover por causa da tortura que Jesus sofreu. Você pode pensar nos injustiçados do mundo. Essa é uma boa identificação, essa é uma boa associação com as questões dos nossos dias, mas ainda assim é insuficiente para que você compreenda o real significado do sofrimento de Jesus. E ainda mais, isso pode servir para esconder a sua real condição, a real condição em que você se encontra hoje. Os evangelhos narram que os soldados vestiram Jesus como se fosse um rei. Puseram nele uma coroa de espinhos, colocaram em sua mão um cabo de madeira como se fosse um cetro real. Eles o saudaram como um rei e se ajoelharam diante de Jesus, simulando uma adoração, e fizeram isso com escárnio. Mas você, meu amigo, minha amiga, deve saber que esse Jesus que foi humilhado, escarnecido, zombado, cuspido, agredido, chicoteado e por fim crucificado, ele voltará um dia. Jesus voltará e estabelecerá seu reino nesse mundo. E quando esse dia chegar, ele virá vestido de glória com uma coroa de ouro na cabeça e governará as nações com cetro de ferro. E então toda a humanidade, de todos os tempos, se colocará diante do tribunal celestial, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus e prestará contas de si e o reconhecerá como Senhor de vivos e mortos. E por isso, meu amigo, minha amiga, ou você se rende a Jesus hoje, enquanto ainda tem oportunidade, ou você se renderá um dia contra a sua vontade. E aí será tarde demais, você não terá mais chance de arrependimento e salvação. A Bíblia aponta para o fato que Jesus foi repudiado e entregue para ser morto, a fim de que os repudiados fossem aceitos por Deus e livres da morte eterna. Por isso, não faça como a multidão que escolheu um outro Jesus, um outro Salvador, uma outra salvação mentirosa e assassina. Não repudie a Jesus Cristo, Cristo, Filho de Deus. Arrependa-se das suas tentativas frustradas
de encontrar a salvação por si mesmo, por si mesma, de lutar por uma justiça própria ou de viver para os seus próprios prazeres que nunca irão te satisfazer. Olhe para Jesus, creia nele, o receba como Salvador, se renda, o reconheça como Senhor e Rei da sua vida e faça isso hoje, agora mesmo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua grande salvação proposta desde a eternidade, que entregou Jesus para ser condenado e morto, a fim de trazer para junto de ti, Senhor, aqueles que eram repudiados por causa da justiça, da real justiça. Ó Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tão grande amor, dispensado a nós, homens e mulheres pecadores, indignos e merecedores disso, Senhor. Pedimos que o Senhor enche o nosso coração de louvor a nós, que o recebemos como Salvador de nossas vidas e o reconhecemos como nosso Senhor. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para aqueles que estão perdidos ao nosso redor. Abra a nossa boca, Senhor. Abra o nosso coração, ó Deus, para esses homens e mulheres de todas as idades, Senhor. Meu Deus e meu Pai, salva pecadores, transforma vidas pela Tua graça, assim como o Senhor nos transformou e nos salvou. O que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Meu amigo, minha amiga, renda-se a Ele. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tenha uma boa semana.